Senhor Jesus, mais uma vez nós queremos aqui te pedir, Senhor, orientação, entendimento, compreensão da tua palavra, agora que vamos estudar. Abre o nosso coração, o nosso entendimento para compreender, nos ajuda a nós colocar em prática aquilo que nós aprendemos de ti a cada dia. Pedimos essas bênçãos no teu nome. Amém. Certinho, feliz sábado a todos, graça e paz. O inimigo tentou atrapalhar, mas deu certo. Então vamos estudar sobre esse tema aí: força e coragem. Quem não tiver força e nem coragem, é só pedir que Jesus dará essa força. Se nós não pedirmos, nós não vamos receber, mas se nós pedirmos, né, vai dar certo. Vou começar com esse texto aqui que o irmão Ailton leu agora há pouco, de Deuteronômio 3, versículo 7. Ali quando Moisés recebeu a ordem divina para tirar o povo de Israel lá do Egito, levar a terra prometida, a terra de Canaã, e ele não chegou a entrar na terra porque teve que descansar antes, mas ele teve um sucessor chamado de Josué. E Josué deu continuidade ao serviço que Moisés empreendeu. E nós precisamos aprender com esses homens. E antes que Josué recebesse o comando daquele povo para terminar a missão, que era entrar na terra prometida, Moisés chama ele e encoraja ele. E segundo o que está escrito, então chamou Moisés a Josué e lhe disse, à vista de todo o povo, todo Israel, disse: olha, Josué, ser forte, ser corajoso, porque tu vai entrar naquela terra que foi te prometida, foi prometida a Israel, tu vai entrar. Agora precisa de força e de coragem. Teria que enfrentar muitos obstáculos ainda até entrar lá. Embora parecesse estar bem próximo, mas tinha muita coisa ainda para enfrentar. Então, para enfrentar essas coisas difíceis, é necessário que haja coragem. Se a pessoa for fraca, ela não avança. E se não tiver coragem, também não. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era corajoso? Cristo também era? Paulo imitava a Cristo na coragem? Na força? Pois assim devemos nós também fazer, porque ele era forte e corajoso, assim como Cristo era. E nós devemos pegar o apóstolo Paulo como modelo e exemplo para nós, porque ele tinha um modelo e exemplo, que era Cristo, e assim Cristo é um exemplo e modelo para todos. Mais uma vez o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16: eu admoesto-vos, a vocês, portanto, a que vocês sejais meus imitadores. E mais uma vez, em Efésios capítulo 5, versículo 1, o mesmo apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus. Agora ele não diz sede meus imitadores, agora ele diz assim: sede imitadores de Deus, porque eu imito Deus, então imitem a mim como eu imito Deus. E para sermos imitadores de Deus, precisamos ser filhos de Deus.
Porque só quem imita a Deus são aqueles que são seus filhos. Se nós imitarmos um outro ser, nós somos filhos daquele outro ser. Por isso que nós precisamos imitar o nosso Pai Celeste. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, sede, pois, imitadores de Deus. É esse que nós devemos imitar. Agora analise bem isso aqui. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Para nós entrar no céu, nós precisamos buscar a santidade de Deus, imitando. Claro que na nossa esfera, né? Deus tem a esfera de Deus. Nós, humanos, temos a esfera de humano, mas devemos ser santos na nossa esfera. Em Eventos Finais, na página 39 do CD-ROM, diz que Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Como é que Deus agora vai esperar uma manifestação de nós como igreja, se nós somos fracos e medrosos? Como nós somos fracos e medrosos, para nós alcançar o objetivo precisamos ter coragem e força. Então, quando o caráter de Cristo se reproduzir, ou quando o próprio Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, olha o que como povo nós devemos agora receber de Cristo: o aperfeiçoamento do seu caráter e o próprio Cristo em nós. Aí sim, agora ele virá reclamar a nós para ele, como sendo seus. Mas só seremos dele como filhos amados quando nós tivermos reproduzido em nós o caráter e Cristo na nossa vida. O que significa dizer ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então tem que estar reproduzido em nós o caráter de Cristo. Porque Paulo reproduziu o caráter de Cristo nele. Então, sede meus imitadores, diz Paulo, como eu sou de Cristo. Portanto, o caráter, quando estiver reproduzido perfeitamente em nossas vidas, agora Cristo vem reclamar a nós como sendo seus. O caráter de Cristo é a lei de Deus. E nós devemos estar vivendo segundo a lei de Deus. Caráter é um conjunto de qualidades boas, os quais são o caráter de Cristo, de todos aqueles que são seguidores de Cristo. Existem qualidades más? Existe, mas isso aí não é o caráter de Cristo, é o caráter daquele outro ser. Então nós devemos vencer com Cristo Jesus todos os nossos defeitos de caráter e alcançar um conjunto de qualidades boas em nossas vidas. Assim como tinha Cristo aquelas qualidades, o apóstolo Paulo e os demais seguidores seus. Se nós desejarmos fazer parte da igreja triunfante, temos que buscar esse conjunto de qualidades. Porque a igreja triunfante é uma, a militante é outra. Nós estamos numa igreja militante. A igreja militante é aqueles que se tornarão triunfantes, buscando o aperfeiçoamento desse caráter de Cristo na vida. Se nós não vencermos nenhum caráter aí, um traço de caráter ruim, então nós permaneceremos numa igreja militante sem triunfar, sendo que será chamado no final de todas as coisas como sinagoga de Satanás. As hostes de Satanás, seus anjos, e também os homens ímpios aqui na terra, rodearão esses que estão buscando o caráter de Cristo, que estão procurando imitar a Cristo, e exultarão, ficarão alegres sobre eles, porque eles vão passar por perrengue bem difícil, pois parecerá não haver escape para eles, a coisa vai afunilar de tal forma que eles não vão achar que tem escape algum, mas existe o escape. Mas Satanás vai ficar
tentando essas pessoas, procurando botar na mente deles, que não tem saída. Esses não vão ceder, porque sabe e está andando de acordo com a palavra de Deus, eles não cederão às tentações de Satanás. Porém, para pisar o sábado do Senhor, eles não vão aceitar de forma nenhuma. E jamais eles vão honrar uma instituição feita pelo homem, o domingo. Entre o sábado e o domingo, eles jamais irão honrar o domingo, jamais irão desprezar ou desonrar o Senhor transgredindo o sábado. Mas para isso nós precisamos estar buscando força no dia a dia e coragem. E nosso general, que não erra nunca, nunca errou, não erra e nunca errará, ele diz para nós o quê? Diz para nós assim: avança, Vasconcelos, avança, Ailton, avança, Vinícius, avança, vocês juntos, avançai-vos. É isso que ele diz para nós. Avançai-vos, e ainda diz mais: entrai em novo território. O que foi dito para Joé? Ser forte e corajoso, porque tu vai entrando em novo território a cada dia. E cada novo território que tu entra tem coisa nova para cima de ti. E não é coisa boa, não. Então avançam, entrem em novo território, levante a bandeira, levante o estandarte bem alto. Em toda a terra onde tu for, tu tem que estar avançando até chegar aonde te foi prometido, que é a terra, a Canaã. E tem uma Canaã prometida para nós, que é a Canaã celestial. E enquanto nós não entrar na Canaã celestial, nós estamos entrando em novo território, e é o nosso general Jesus Cristo está dizendo: avance, entre e levante a bandeira. Qual é a bandeira do príncipe Emanuel? Os mandamentos de Deus. E o sábado é o quarto mandamento que identifica esse príncipe Emanuel como o Deus Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Sejamos leais à nossa bandeira. Então vocês vão avançar, vocês vão entrar em novos territórios, vocês vão alçar a bandeira e vamos em frente sendo leais à bandeira. Aí vão criar lá o domingo. Não sejam leais ao domingo, sejam leais ao sábado. Leais aos mandamentos dos homens. Não, leais aos mandamentos de Deus. Leais aos mandamentos dos homens quando eles não transgridem os de Deus. Então vamos erguer o estandarte que contém a inscrição. Qual é a inscrição que tem lá na nossa bandeira? Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aí nós vamos erguer bem alto. Como é que nós vamos erguer uma bandeira contendo a inscrição dos mandamentos de Deus bem alto? Pela voz. Levanta a tua voz como uma trompeta. Anuncia o meu povo as suas transgressões, seus pecados. E a transgressão dessa inscrição que está lá na bandeira é pecado. Tem que ser denunciado. E nós não devemos ser fracos e nem medrosos, porque senão não faz isso. Olha como é sério. Só vai levantar bem alta essa bandeira, que tem essa inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, aqueles que vencerem o medo, aqueles que vencerem as suas fraquezas e confiar na força de Jesus Cristo. O sábado, ele é o memorial de Deus. Quando nós falamos sábado, nós lembramos do Criador. Mas o sétimo dia é o sábado, lembrando do Criador. Lá quando começou a criar todas as coisas, no sexto dia ele concluiu, agora fazendo o sábado e entregando para o homem, para que o homem também pudesse descansar como Deus descansou.
Não descansou de cansado, não descansou de ter cessado o trabalho dele. Então o sábado, mais uma vez, é o memorial de Deus. É o memorial da sua obra da criação. O sábado é um sinal que deve ser mantido perante o mundo. Ou seja, começou na criação, agora chega nos últimos momentos da história da Terra, os homens dão uma pressão para guardar o domingo, agora vamos parar de guardar o sábado. Não. O sábado é um sinal que deve ser mantido. Não é agora chegando já às portas da terra prometida, na Canaã Celestial, que não vamos desistir. Já estamos olhando a terra. E de repente agora os homens com as suas autoridades contrariando a autoridade de Deus, contrariando o sinal de Deus, dando um sinal da parte deles, o domingo para que se guarde, se santifique ele, nós agora já entramos na terra. O Senhor disse, não, o sábado é um sinal para lembrar do Criador, da criação, e lembrar até que entre na terra prometida e erga bem alto o estandarte com aquela inscrição dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então o sábado é um sinal que deve ser mantido junto com os outros mandamentos perante o mundo. Não interessa o que venha, seja forte, seja corajoso. É isso que é dito para nós. Porque para Moisés, Jesus disse para ele isso também: ser forte e ser corajoso. Para Josué é dito, para mim e para você também será dito isso. Não deve haver nenhuma transigência com os que estão cultuando um repouso idólatra. Não tem nada a ver com eles, querem adorar o culto idólatra, querem botar o domingo no lugar do sábado, que botem. Mas o povo de Deus não vão fazer isso. Principalmente nesse momento em que a terra já está bem próxima. Foi-me dito, presta atenção a esse culto idólatra. Está se referindo aqui dia? Esse culto idólatra? Domingo, né? Vamos prestar atenção a partir daqui para vocês verem uma coisa. O nosso maior, vamos dizer assim, o nosso maior esforço para vencer está mais próximo da gente do que a gente imagina. A nossa luta maior está bem pertinho da gente, está dentro de casa. As provas são maiores quando ela é bem de perto. Quando tu já sabe que o inimigo está do outro lado, tu já sabe que quem está do outro lado é o inimigo, tu está toda atento para ele. Mas aqueles que se dizem teus amigos, teus parentes, teus irmãos, tu tem eles como teus amigos e de repente é inimigo da cruz, aí tu vai ter uma dificuldade maior. Porque veja só, irmãos, em Mensagem Escolhida, volume 2, página 385, olha o que foi dito para ela ontem. Foi-me dito que os homens empregarão todos os métodos. Não 2, 3, 4, 5, 6 métodos, não. São todos os métodos para tornar menos manifesta a diferença entre a fé dos adventistas do sétimo dia. Que homens são esses que vão se esforçar para que isso se torne menos manifesta, essa diferença entre os adventistas do sétimo dia e os outros de outras igrejas? Quem serão esses que vão se esforçar? Porque foi mostrado para Ellen White que os homens empregarão todos os métodos. Que homens? São lá de fora? Ou tem a ver com os homens de dentro também? Vamos prestar atenção, vocês vão entender perfeitamente. Então, entre a fé dos adventistas do sétimo dia e a dos que observam o primeiro dia da semana, que as outras igrejas que vocês sabem aí, que vocês conhecem, elas observam o primeiro dia da semana. E eles vão fazer de tudo, usar todos os métodos, para que aqueles que guardam o sétimo dia, para aqueles que guardam o primeiro dia, a diferença seja a mínima possível.
Ocorre que foi mostrado para ela. Olha aqui para nós entender melhor ainda. Um texto após outro texto, explicando o outro, vai dizer: foi-me mostrado um grupo sob embaixo. Um grupo com um nome, que carregava um nome. E esse nome era Adventista Sétimo Dia. Então, foi mostrado para Ellen White o nome, tá? Sobre o nome do Adventista Sétimo Dia. Um grupo. E dizia assim: olha, eu sou Adventista Sétimo Dia. Eles carregaram esse nome. Eles diziam que era Adventista Sétimo Dia. E quem é esse que dizia que era Adventista Sétimo Dia, que pertencia a esse grupo de Adventista Sétimo Dia? Eles, esse grupo, que estava aconselhando. Então, um grupo de Adventista Sétimo Dia é liderado por um Adventista Sétimo Dia. Certo? Esses estavam aconselhando quem? Os lá de fora, os Adventistas Sétimo Dia. Eles estavam aconselhando os do seu próprio grupo que a bandeira, aquela bandeira que o Senhor mandou erguer, que estava a inscrição dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus, eles estavam aconselhando que a bandeira ou o sinal que nos torna um povo distinto. Qual é o sinal que nos torna como Adventista um povo distinto? O sábado. E esses desse grupo com o nome Adventista Sétimo Dia estavam aconselhando que o sábado, que nos torna um povo distinto, não devia ser defendida tão chocantemente. Isso aqui é Adventista, que vai aconselhar Adventista. Não defender o sábado não precisa tanto. Não, eles podem até dizer que isso aí é porque para outras igrejas não está bem claro ali. Sobre o nome de Adventista. Não tem ponto de correr. Então, tu quer defender o sábado, defende. Não precisa também atacar o domingo. Não precisa também defender esse sábado tão assim. O pessoal fala o que eles quiserem. Tem liberdade. Quer dizer, parece ter a liberdade, mas na hora de guardar o sábado eles não querem permitir que nós tenhamos a nossa liberdade. O que eles pretendiam com isso? De estar aconselhando o povo a não guardar o sábado tão chocantemente. O que eles pretendiam? Eles pretendiam que não era o melhor método. Quer dizer, eles usariam todos os métodos possíveis para tornar a diferença a mínima possível entre o sábado e o domingo, entre os guardadores do primeiro dia e os guardadores do sábado. Mas, ao mesmo tempo, estavam usando os métodos de aconselhar os Adventistas do sétimo dia para não guardar o sábado tão chocantemente, porque dizem eles que não seria o melhor método. Porque eles queriam o êxito para as instituições adventistas, mas eles achavam que para adquirir o êxito não precisavam defender o sábado tão chocantemente. Então, com esse método não era inteligente, não era bom. Vê o que é que tem para nós pela frente. O próprio professa povo de Deus. Realmente, eles dizem isso. Estamos no tempo de arriar a bandeira. Vamos arriar já chegando no final da história da humanidade. A bandeira tem a inscrição
Os mandamentos de Deus é a fé de Jesus. Quando nós arriamos a bandeira, não arriamos os mandamentos. Se arriarmos os mandamentos, o sábado está junto. É tempo de nós fazer isso? Não. Não estamos, porém, em tempo de arriar nossa bandeira. Nunca houve esse tempo para arriar a bandeira. Não é agora que nós iremos arriar, porque não é tempo. Não será e nunca foi tempo de arriar a bandeira. Se arria a bandeira quando acaba a guerra. Isso é quando acaba essa transição, mas sempre vai estar hasteada essa bandeira no reino que venceu. Certo? E é esse os mandamentos de Deus. Vai estar hasteado para sempre. Então não estamos, porém, em tempo de arriar nossa bandeira, de nos envergonharmos de nossa fé. Vamos ter vergonha de defender os mandamentos de Deus? Vamos ter vergonha de defender o sábado? Não, irmãos, tem que. Não temos que fazer isso jamais. Não nos envergonhamos do nome Adventista do sétimo dia. Aí eu estava aqui, sobre tudo de mulheres da Assembleia. Aí eu não estou me terminando. Nem deve. Aí eu fui. Aí ela disse, não quero ser, não vou descer mais. Você não recebeu? Não recebeu. Todos receberam. É certo. E quem é inteligente recebe. Aí eu olhei assim, acho que eu vou lá. É como se tivesse envergonhado do Depois nome. ele me tocou e disse, eu não vou dinheiro, não. Você recebeu? Não recebeu. Então não é tempo de arriar nossa bandeira. Esta bandeira distinta, que é distintiva, deve ser levada pelo mundo até ao fim do tempo da graça. Vamos ter que sair do mundo afora, levando até acabar o período de graça. Acabou? Jesus Cristo já se levantou do santuário e não intercede mais por nós, né? Então, se não, então nós vamos continuar defendendo essa distinção do mandamento de Deus e vamos levar isso até o fim, para a honra e glória do nosso Criador, para a sua memória e para a memória da criação, e que nós venhamos estar firmes, com coragem, defendendo aquilo que é verdade. Somos adventistas do sétimo dia. O que as pessoas queiram, ou que não queiram, meditação matinal, a fé pela qual eu vivo, nós não temos vergonha de defender a nossa fé, e que, segundo o que a irmã está dizendo, que nós somos adventistas do sétimo dia. Envergonhamos acaso do nosso nome? Mais uma vez ela pergunta. Qual é a resposta? Ela mesma responde. Respondemos como adventistas do sétimo dia. Não nos envergonhamos. Não. É o nome que o Senhor nos deu. Esse é o nome que Ele nos deu. Não nos envergonhamos. Esse nome, ele indica a verdade. Esse nome indica as inscrições da bandeira. Esse nome indica o que nós iremos erguer. Esse nome indica, tá, que é o Senhor, o nosso comandante. É esse nome que indica a verdade, que deve ser o teste das igrejas. Uma guarda o sábado, as outras guardam o primeiro dia da semana, e é o teste para elas. Essa pregação de Adventista do sétimo dia já é uma repreensão para eles. Porque enquanto Deus diz assim, olha, lembre do dia de sábado para santificar, eles estão defendendo o primeiro dia da semana. Já é uma advertência para eles quando nós dissemos que somos Adventistas do sétimo dia.
E nós vamos ter que ter coragem de dizer. Ah, mas eu não digo não, só digo para os irmãos que nós vamos ter que dizer para o mundo inteiro. O mundo inteiro está precisando saber disso. Muitos não se converteram ainda a Jesus Cristo porque não ouviram a mensagem, porque muitos não têm coragem de dizer. Nas igrejas, e nas grandes assembleias, nas igrejas e nas grandes assembleias, por exemplo, você pega aqui uma igreja principal que tem dezenas e centenas de igrejas que pertencem àquela ramificação, que se reúnem em grandes assembleias. Até mesmo ao ar livre. Ministros impelirão o povo. Sabe o que significa? Agora está dizendo ali, ó, nas igrejas. Só nas guardadoras do primeiro dia? Ou nas que professam guardar o sábado também? Ou será que só são os pastores que vão impelir o povo sobre a necessidade de guardar o primeiro dia da semana? Os outros já guardam. Os adventistas guardam o sábado. Mas vai chegar a prova também para esses que são superficiais. Vai chegar a hora deles também decidirem, porque nunca decidiram na vida. Aí esses ministros, pastores que estão nessas grandes assembleias e nas igrejas, ao ar livre inclusive, impelirão o povo sobre a necessidade de guardar o primeiro dia da semana. Bom, não disse se eram os naturais ou os estrangeiros, se eram os guardadores do sétimo dia ou os guardadores do primeiro dia. Só que a palavra ela vai se esclarecendo, um texto explicando o texto. No Serviço Cristão, na página 155, diz que homens em posições de responsabilidade, que são os pastores, os líderes, os ministros, os que estão à frente de um trabalho, esses homens nas posições de responsabilidade, eles não só desatenderão o sábado, não só desatenderão. O sábado diz assim, lembra do sábado. Eles não vão atender isso. Mas eles não vão só atender. Mas eles também, eles não vão só desatender, mas eles vão também desprezar. Eles sabem que o sábado tem que ser defendido, mas eles desprezam. Eles sabem que o sábado deve ser atendido, mas eles não atendem. Eles mesmos farão isso. E o que acontece? Da tribuna sagrada. Onde é a tribuna sagrada? Os adventistas do sétimo dia. Essa mensagem vem para eles, certo? Não é o livro de Ellen White? Então vamos pregar para os outros o livro de Ellen White? Vamos pregar a Bíblia, né? Então para quem é esse escrito aqui? Para mim e para você. Mas eles vão nas assembleias, nas igrejas, pregar que não precisamos defender o sábado tão frequentemente, não. Eles vão nessas posições de responsabilidade, eles não vão só desatender o sábado, mas vão também desprezá-lo. Eles mesmos. E lá na tribuna sagrada, que é o púlpito, na tribuna sagrada, lá do púlpito, eles vão instar, eles vão insistir com o povo para que guardem o primeiro dia da semana. Olha só, irmão Deus. Alguém pode estar dizendo, não, irmão, o sábado é para ser guardado. Quando chegar o domingo, não, guarda o sábado. Mas não precisa
Você tão só continua, não. Guarda o domingo também. Não vai, vamos chamar perseguição para nós. Né? Tá calmo. Esses homens aí são da tribuna sagrada. E eu, como Adventista 7 mil, vou dizer que essa tribuna sagrada dos escritos foi escrito para nós. Eu vou aplicar para outro povo. É meio lógico, né? O que eles vão alegar? Eles vão alegar que a tradição e o costume, que desde muito tempo atrás vem guardando o domingo, que deve ser guardado. Domingo também. Essa instituição, as autoridades vêm defendendo há muitos anos, desde a morte de Cristo. O Senhor possui uma controvérsia, sim ou não? Olha para a tela, o que está dizendo aí. Jesus Cristo, ele possui uma controvérsia? Com quem é essa controvérsia? Nesse texto aí. Com o seu povo. Eu confesso. Aquelas pessoas não dizem que é professa, ela só diz que é. Eu sou o povo de Deus. Os adventistas dizem que é o povo de Deus, não é? Todo aquele que professa cristianismo não é professa povo de Deus? Os dias das outras igrejas, guarda o primeiro dia, também não é professa? Pois é. Pois o Senhor possui uma controvérsia contra todo esse povo professa. Quando é isso? É nesses últimos dias, está aí. É nesses últimos dias essa controvérsia. Nós estamos atentos acompanhando essa controvérsia. E nessa controvérsia, o que vai acontecer com esses homens que estão nas posições de responsabilidade, que vão estar com o povo para que guarde o primeiro dia da semana? O que acontecerá nessa controvérsia? Está escrito dizendo que a controvérsia contra esses homens, nas posições de responsabilidade, que da tribuna sagrada vão defender o primeiro dia, vão estar com o povo para que eles guardem esse primeiro dia, eles vão tomar um curso de ação diretamente oposto ao realizado por Neemias. Quem era Neemias? Governador da cidade de que cidade? Cidade de Jerusalém, do povo de Deus. Então não está se aplicando a nenhuma cidade estrangeira, não. É Jerusalém. Então quem é os líderes que o Senhor tem uma controvérsia com eles? É os líderes do povo professa que diz que guarda o mandamento de Deus e não guarda. Aqueles que deveriam prezar e despreza. Aqueles que deveriam aceitar e rejeita. Mas o curso que eles vão tomar, a ação deles é diferente da de Neemias. Porque Neemias proibiu que entrasse nas cidades as cargas no dia de sábado. Os governantes tinham zelo pelo sábado também. E qual é o zelo que os governantes têm hoje pelo sábado? É do jeito de Neemias? Não, não é. As cidades não lideram no sentido de dizer assim, olha, vamos guardar o sábado, porque o sábado é o dia do Senhor. Mas aí para fora não tem cidade assim. Eu conheço não. Só lá em Jerusalém mesmo. Que eles são zelosos em relação ao sábado. Lá eles falam tudo. Lá onde governava Neemias. Mas ali não era só para ser em Jerusalém. Toda cidade que tem governantes de Deus teria que fazer a vontade de Deus, colocando com que as leis de Deus fossem obedecidas. Por mais que os homens façam as suas leis, mas não contraria de Deus. Por que uma cidade vai dizer assim, agora nós vamos defender o domingo, sendo que Deus manda defender o sábado? Qual é a justificativa nisso? E os crentes vão se submeter. As autoridades é construída por Deus, estão mandando guardar o domingo, vamos guardar. Parece assim uma coisa bem fácil, né? E se deixar levar, mas só se deixa levar se quiser. Que a palavra de Deus é bem clara,
bem instruída com relação à sua obviedade. Mas sabe o que acontece? Porque eles não conseguem ver. Eles não conseguem enxergar. Que exaltando o domingo, eles vão estar batendo contra Deus. Vão estar batendo contra a sua palavra. E que isso é inteiramente uma instituição da Igreja Católica, mas eles não conseguem enxergar. E eles parecem que não querem ver que o sábado é uma instituição divina, que foi criado lá quando foi feito todas as coisas, para servir de memorial da criação e do Deus que criou todas as coisas. Mas isso não impede que eles enxerguem. Impede muitas coisas que enxergam. Infelizmente. Agora isso aqui, ó, líderes. Líderes. Aplica direto para os chefões das igrejas. Líderes proeminentes que têm rejeitado a luz. Me digam qual é o povo que tem recebido mais luz do que os adventistas do sétimo dia. Tem algum povo na face da terra que tem recebido maior luz do céu do que os adventistas do sétimo dia? Pois esses líderes desse povo adventista do sétimo dia, que tem rejeitado a luz, tem chegado até eles, não tem levado para o povo, e tenta ludibriar o povo, levando só aquilo que lhes convém, estão inflamados. Uma inflamação não é coisa boa não, né? Você sente o corpo já inflamado, não é bom não. E eles estão inflamados. Inflamados contra o quê? Estão inflamados com loucura contra a santa lei de Deus. São loucos. São homens líderes inflamados. Porque têm rejeitado a luz do céu. Assim como a nação judaica, não está aplicando para outra nação aqui. É a nação natural de Israel. Não é a nação estrangeira, as nações estrangeiras não. É a natural. Estão inflamados contra a lei de Deus, assim como se inflamou a nação judaica contra o Filho de Deus. Os judeus também uma vez se inflamaram contra o sábado, contra Cristo. Líderes, agora não tem para onde correr. Quero ver o que tem. Vamos botar esse líder aí. Líderes católicos, líderes assembleanos, líderes batistas, está dizendo isso ali? Nós não vamos descartar também o erro dos outros também não, mas aqui está aplicando o contexto, dentro desse texto, para líderes adventistas que têm rejeitado a luz. É aqueles mesmos nomes do texto anterior que diz que são líderes proeminentes que têm rejeitado a luz. Não diz de que igreja era, mas nesse próximo aí já disse que são líderes adventistas que têm rejeitado a luz, é que estão inflamados com loucura contra a santa lei de Deus. Outro texto, esse entre colchetes, adventistas preeminentes que rejeitaram a luz têm alvejado furiosamente a santa lei de Deus. Olha o que eles têm alvejado, com loucura, inflamado. Está inflamado? É quando se arma, quando se inflama contra a lei de Deus. É com isso que eles estão com loucura, furioso, inflamado contra a própria lei de Deus. Porque o remanescente vão pregar e eles não vão
poder tolerar e nem ouvir, porque isso é demais para eles. Porque não tem dado ouvido, agora a verdade chega, agora inflama eles. Eles estão em terrível engano. O engano não é pouco não, é terrível. O engano dos Adventistas do sétimo dia é terrível. Eles estão enganando a outros e sendo eles mesmos enganados. E precisa ser dito, precisa de homens com coragem para falar a verdade. Eles enganam e também são enganados. Eles são enganados e também enganam os outros. O que está escrito lá em Isaías 3,12? Foi só a Ellen White que disse? Não, irmão, está aí a Bíblia, a palavra de Deus dizendo: ó povo meu que te enganam. Os líderes proeminentes que é para guiar o povo de Deus na palavra de Deus, estão enganando o povo de Deus. Ó povo meu, os que te guiam te enganam. Além de te enganar, ainda vai destruindo o caminho que vocês devem andar. Olha, vocês devem andar por aqui, mas eu vou ter que apagar para vocês não verem. Destrói o caminho por onde vocês devem seguir. Além de enganar, destrói as veredas antigas para que vocês não andem nelas. As pessoas querem andar no caminho certo, onde está correto, e eles tentam misturar para que tu não acerte. Confundir. Deixar dúvida. Então eles enganam assim. E destrói esse caminho assim. Os que falam a verdade, os líderes que deveriam ajudar e se unir aos mensageiros, eles avisam as suas assembleias para não ouvir eles. É assim que eles vêm. É assim que eles destroem o caminho. Atrapalha. Quantas vezes eu já tentei estudar com pessoas dentro da instituição e elas concordaram de receber, mas depois disseram que não queriam mais, porque elas comunicaram para alguém da sua liderança, né? Aí receberam pressão, chegaram. E eles vão acusar dizendo que a mensagem que os mensageiros vão estar dando é a mensagem de Satanás. É isso aí. Então, em vez de receberem a luz, estão rejeitando a luz. Receberam muita luz, ou seja, veio muita luz para eles, mas eles não receberam. Rejeitaram a luz que veio para eles. Porque as pessoas eram humildes demais para que eles, como doutorados, como chefe de tudo, que é o dono da situação, não aceitam. Aí Deus vai passar por alto a eles também. Deus vai escolher pescadores, homens simples, mulheres comuns, dentro do povo, para transmitir sua mensagem, porque são suficientemente humildes para aceitar. Já esses poderosos não são humildes para aceitar, são poucos que aceitam. Está escrito que são poucos os grandes homens que vão aceitar a verdade. Mas nós lembramos que no dia de Cristo também tinha grandes homens, como José de Arimateia, como Nicodemos, que eram grandes homens. Mas que eles eram poucos comparando aos outros lá daquele sistema dele. E que eles se uniram aos homens simples. A história ela só se repetirá. Agora eles enganam e são sendo enganados. E aí a condição hoje da igreja ela é uma condição laodiceana. Não é quente e nem fria, quem dera fosse, mas é morno. Está a ponto de Deus agora vomitar da sua boca essa sua professa igreja, e que maior engano pode sobrevir à mente humana de alguém que professa ser igreja de Deus, que a confiança de estar correto, fazendo tudo isso porque aprenderam lá nas escolas dos rabinos, nas teologias, e traz para as suas congregações como se fosse verdade. E isso é um engano maior que eles passam por isso, porque a mente deles está contaminada, inflamada. E que maior engano do que esse? Sobrevir
a mente deles de que estão corretos quando estão eles totalmente errados. A mensagem da testemunha verdadeira, quem é a testemunha verdadeira? Jesus Cristo. E a mensagem? As mensagens dos 3 anjos. Então essa mensagem da testemunha verdadeira, a verdade para esses últimos dias, a justificação pela fé, encontra o povo de Deus em triste engano. Como é que vai estar o povo de Deus? Enganado tristemente por seus líderes proeminentes que deveriam defender a verdade e estão enganando o povo. Todavia, esse povo que se encontra enganado pelos seus líderes, estão sendo sinceros ou não no engano? Estão sendo sinceros no engano. Os líderes deles estão enganando eles estão sendo enganados, mas estão sendo sinceros. E para eles estão certos, porque os líderes deles, para eles, os líderes estão certos. Assim é sendo enganado, né, por aqueles que enganam, e aqueles que enganam também são enganados com isso. Eles são sinceros no seu engano, mas eles não sabem. Eles não sabem que a sua condição é deplorável à vista de Deus. Eles não sabem disso. Se soubesse, tomaria outro rumo. E os líderes avisam? Dizem não. Enquanto aqueles que são abordados, você chega numa pessoa e aborda ele. E eles se acham numa condição espiritual acima de todos. Você aborda ele para ver se ele enxerga o erro dele, e ele acha-se espiritualmente mais do que todos os outros. E não quer ver. E ensina o povo, enganando o povo, e o povo são sinceros nesse engano, mas a condição é deplorável, tanto a do povo como a do sacerdote, porque assim como é o povo, é o sacerdote. Diz as Escrituras. A condição espiritual deles são deplorável. E a mensagem da testemunha verdadeira, a mensagem de Jesus Cristo para esses últimos dias, destrói a sua segurança. Não tem como não destruir. Eles se acham seguros, exaltados acima de todos, mas quando a palavra de Deus fala, lança a sabedoria deles por terra. É destruída a sua segurança. Destrói sua segurança com a surpreendente denúncia. Olha a denúncia. A denúncia de que eles são miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Que é deplorável a situação deles diante da vista de Deus. Eles estão cegos, pobres, numa condição deplorável, miserável. De miséria. Eles acham que estão abençoados, estão felizes, estão abençoados, estão tudo isso. Deus está comigo. São sinceros no engano. Como disse lá o Não, eu sou adventista de sétimo dia. Sim. E daí? em Israel Antigo diz a mesma coisa, né? Ele ainda diz assim, não está o Senhor no meio de nós, nada nos sobrevém de mal, né? Não é Deus, não. Nós somos o povo de Deus. Deus não é o nosso Pai Celeste. E abençoa todos, né? Nós estamos seguros que aqui é um lugar. Não sabe que a sua condição Deus abomina. A condição deplorável. Esse testemunho tão incisivo, tão severo, não pode ser um engano. Quem tiver que estar enganado aí realmente são eles mesmos, Deus não. Deus é verdadeiro, o homem é que é mentiroso, enganoso e enganador. Deus não. Então esse testemunho de Deus, da testemunha fiel Jesus Cristo, é tão incisivo e tão severo que não pode ser um engano. Porque é a testemunha verdadeira, Jesus Cristo quem fala.
E a testemunha de Jesus Cristo tem de ser correta. Não tem como errar. Cristo diz o seguinte: temos quase meia hora ainda para nós prosseguir nesse tema. Olha só. Temos o seguinte, de Jesus Cristo. Ele diz assim: daqueles que se ufanam na sua luz. Porque tem uns que recebem grande luz, que vem grande luz para eles, que eles não aceitam. Rejeitam e aceitam só aquilo que lhes convém. Ele diz ser o que sabe mais do que todos, que eles sabem orientar direitinho e tal, mas que eles não andam na luz que eles recebem. Por isso eu vos digo, diz o Senhor, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Se nós estudarmos a história da cidade de Tiro e de Sidom, a gente vai saber quem eram essas cidades. Então aqui está dizendo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo. Aí no juízo, Tiro e Sidom, como cidade azípia, vão pagar de acordo com a impiedade? Vão. Eram bem ímpias essas cidades, sim, mas haverá menos rigor para ela no dia do juízo do que para vocês outros. Haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Ele está dizendo isso. Porque vocês receberam mais luz do que eles. Vocês vão ser cobrados mais do que eles. Olha mais. E tu, Cafarnaum. Quem é o Cafarnaum aí? E tu, Adventista, que tiveram grande luz, mais do que todos os outros. Que te ergues até o céu, com relação a conhecimento, a privilégio, serás abatido até onde, irmãos? Não, mas isso aí não é para Adventista não. Não, e o texto aí é para quem? Quer dizer que esse texto de Ellen White é inspiração para nós, mas quando o texto é dessa forma aí, não é não. Só é aqueles outros lá. Que Deus tem uma igreja, que Ele tirou da pedreira do mundo, entregou a mensagem para eles pregarem. Aí ele não prega e está na mesma condição. A inspiração da palavra de Deus é toda ela. A inspiração de que veio para Ellen White é de acordo com o mesmo Espírito que inspirou a Bíblia. Não, mas vou aceitar só esse texto aqui, só esse me convém. Esse outro aqui não convém para mim não. Aqui é para outra igreja, é para outra pessoa. Porque se em Sodoma, olha aqui, a cidade de Sodoma vocês conhecem, porque dela foi destruída, Sodoma e Gomorra. Está falando de Tiro e de Sidom. Agora falando da Sodoma. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela, Sodoma, permanecido até hoje. E ela não teria sido destruída. Por que Sodoma foi destruída? Porque a iniquidade estava demais. E aonde é que terá mais iniquidade aí? Em Sodoma? Hoje nos nossos dias? Olha aí, ó. Porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teria Sodoma permanecido até hoje. Os fundamentos de nossa fé, que foram estabelecidos bem no princípio do movimento lá, com tanta oração, tão dedicada à busca das Escrituras, estavam sendo retiradas pilar por pilar. Quem não está tirando os pilares da igreja adventista?
As outras igrejas? Os próprios líderes que era para estar defendendo os princípios, os fundamentos da doutrina adventista. Mais tarde, eram os que estavam tirando pilar por pilar. E quando a religião de Cristo ela for mais desprezada, quando a lei de Cristo for mais desprezada também, como é que está nosso zelo nessa situação? Agora que nosso zelo, irmão, deve ser mais ardoroso. Agora, meus irmãos, é que nosso ânimo deve ter mais ânimo e firmeza. Deve ser agora mais inabalável. Agora nosso ânimo deve ser mais inabalável, nossa firmeza mais inabalável também. Enquanto os outros estão com medo, nós vamos agora ter que criar coragem. Quando os outros estiverem fracos, é que nós agora vamos estar fortes, buscando. Enquanto uns estão arriando a bandeira, agora é a hora de nós levantar. Muitos do exército do inimigo vão entrar, irmãos. E muitos professam o exército do Senhor vai sair. Mas só ficarão aqueles que estão dispostos a levantar a bandeira. Permanecer em defesa da verdade. É isso aqui, olha. Vamos permanecer firme, defendendo a verdade. Permanecer firme dela. Em firmeza dela. Em defesa da verdade. E da justiça. Quando a maioria nos abandona, você está aqui firme, contando com os irmãos para o serviço, para a obra, e os irmãos não estão nem aí para ti, e tu se esforça, se emborracha, praticamente sozinho. Isso aqui é a tua prova, não é a minha prova. Vai ser assim mesmo. Permanecer em defesa da verdade e da justiça, quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. São poucos que se prevalecem e que vencem no final. São poucos campeões. Essa será a nossa prova. Que prova maior você vai passar, irmão, quando você vê agora os teus irmãos te abandonando? Enquanto tu permanece na defesa da verdade e da justiça, quando a maioria está te abandonando, como é que tu pensa sobre isso? O que tu pensa disso? Em vez de nós ficar tristes, nós vamos agora entristecer? A vontade é de ficar triste, né? Quando a gente não conhece a verdade. Mas quando ela diz assim, olha rapaz, tu tem que ficar alegre. Mas raramente a gente fica alegre por uma coisa assim. Porque é a nossa prova será essa. Quando agora você permanece defendendo a verdade e a justiça, agora a maioria te abandona. Naquele tempo que estiver te abandonando, que agora está na tua prova, tu deve tirar calor da frieza dele, do que está te abandonando, que está abandonando a verdade e a justiça. Tira calor da frieza deles. Tira coragem, já que eles estão te abandonando é por medo. Tira coragem da covardia deles. Porque eles estão com medo de avançar, agora tu cria coragem para avançar. Já que eles são desleais aos mandamentos de Deus, às insígnias da bandeira, e estão correndo com medo, estão te abandonando, agora vai tu e cria coragem na covardia deles e sejam leais, porque eles são os traidores. Neste tempo, é onde o que é verdadeiro vai distinguir-se do que é falso. Neste tempo, o que é o verdadeiro sábado precisa ser apresentado ao público, enquanto eles estão agora querendo abraçar o domingo.
E temos que fazer isso tanto pela pena como pela voz, já que eles, tanto pela voz como pela pena, são medrosos, covardes. Agora os corajosos, os que têm força em Cristo Jesus, avançam apresentando ao público, tanto pela caneta como pela palavra. O mundo e as igrejas estão se unindo em harmonia ao transgredir a lei de Deus. Mundo e igreja, igreja e mundo, unindo-se na transgressão da lei de Deus. Porque vão eles arrancar juntos, de forma violenta, o memorial de Deus. O que aqui junto eles vão fazer? Arrancar o sábado. Violentamente. E no exaltar o domingo, que é um dia que traz a assinatura do homem do pecado, olha só o que eles vão fazer. Vão arrancar juntos, mundo e igrejas, violentamente o sábado, para defender um dia de feitura humana que dá aqui, dizendo claramente que tem a assinatura do homem do pecado. Que é o homem do pecado? O Papa. E as pessoas vão ter coragem de dizer isso? Não, irmão, são os medrosos que te abandonam. Na primeira vacilada aí, eles caem fora. Olha o que a Ellen White viu aqui. Eu vi. No futuro foi mostrado para ela, ela viu alguns estendendo as mãos para remover a bandeira. Tu estava com a bandeira? Tem algum te avançar que era tomar a bandeira. E obscurecer-lhe a significação. O que estava lá, o significado lá? Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eles estavam querendo te tomar, ou seja, de remover ela da tua mão e de embaçar o que estava escrito lá. Obscurecer. Obscurecer para que tu não enxergue direito. Tá lá. E é isso que os líderes prominentes deveriam estar fazendo. Outra coisa, estão embaçando, obscurecendo para que as ovelhas não vejam. É aquela história, confunde, né? Quando o povo aceita, quando esse povo aceita um falso sábado chamado domingo, com a assinatura do homem do pecado, e afasta as pessoas, as almas, da obediência e lealdade para com o Deus que criou todas as coisas, chegará ao ponto, esses que fazem isso, a que chegou o povo nos dias de Cristo. Crucifica, crucifica. Todos que forem imitadores de Cristo, eles vão dizer a mesma coisa, porque eles vão imitar também os ímpios naquela época. Os justos imitam os justos. Os ímpios que não querem enxergar, imitam aqueles que estão de olho neles, que são os ímpios. Por que os homens botam governantes maus no poder? Porque eles são maus. Por que outros escolhem os bons? Porque os bons escolhem os bons e os maus escolhem os maus. E de tanto eles escolher gente ruim para botar no poder, vai chegar esse ponto aí que vocês estão vendo. A coisa é só de mal para pior. Aí a gente diz assim, não, mas vai melhorar. Não vai melhorar não. O Senhor pode estar dando uma trégua. Não vai melhorar, não vai. A autoridade começa toda a vida pisando, defendendo eles, e a gente fica assim, tipo, não basta nós falar o nome de Deus, não. Assim falar e assim proceder. O que tem a ver a luz com as trevas? O que tem a ver luz com trevas?
Não, mas as trevas aqui estão muito densas, eu vou escolher essa treva menor aqui. Que aliança tem a ver luz com treva? Me diga. Eu professar o nome de Deus é o suficiente? Eu tenho que defender, segundo o que está escrito, homens que defendem a temperança. A política, se quiser seguir a palavra de Deus, é assim. Agora, se os elementos não estão mais seguindo temperança, eu vou segui-lo? O conselho deles pode ser direito, pode ser bonito. A aliança está com o intemperante? Estou fora. Ou não é assim? Não, mas eu vou aqui porque é menos treva aqui. Então, em vez de grande treva, escolher menos treva. Treva e treva é a mesma coisa. É de indignar o povo de Deus. Principalmente a questão política. É tão suja que vai dar nisso aí que vocês estão vendo nesse sermão de hoje. Só tem um que você não pode se decepcionar. É só com Cristo. Segue só Ele. Os homens que estiverem seguindo Ele, faça como Paulo disse. Imite. Enquanto ele estiver imitando a Cristo. Não está? Não imite mais. Então, quando o povo ele aceita exaltar o domingo, afastando as pessoas da obediência e lealdade a Deus, que mandou que guardasse sábado como sinal, essas pessoas vão chegar ao ponto de enxergar como aqueles que enxergaram lá no dia de Cristo, mandando crucificar a Cristo. É assim que é a visão deles. É a mesma, as coisas se repetirão. Há de alguém, então, preferir ocultar sua bandeira e afrouxar sua devoção? Agora eu vou arriar a minha bandeira? Se eu defendo Deus, vou deixar de defender Deus e afrouxar essa bandeira só porque os outros agora me impôs alguma coisa? Vou afrouxar os princípios e fazer aliança com alguém com a justificativa que estou andando de acordo com a vontade de Deus? E o povo a quem Deus tem honrado e abençoado e feito prosperar, recusar-se a dar testemunho em favor do seu memorial? Um povo que Deus escolheu para ser povo seu, colocou selo sobre ele, colocou o sábado como sendo um sinal entre Deus e o seu povo, e agora esse povo estará pronto para arriar a bandeira que Deus colocou sobre eles? Exatamente no próprio tempo em que o testemunho deveria ser dado, exatamente no tempo em que nós devemos pregar os princípios de Deus ao mundo. Mas agora abandonar esse princípio é exatamente assim? Não. Agora é o tempo de, enquanto eles estão abandonando os princípios, nós levantar eles bem alto. Não hão de os mandamentos de Deus ser mais altamente estimados quando os homens lançam desprezo sobre sua lei?
logo o povo de Deus será provado por ardentes provas. Logo acontecerá isso. E a grande proporção dos que agora permanecem genuínos, agora, muitos, de acordo com a proporção, que é uma grande proporção, dos que agora permanecem genuínos e verdadeiros, agora são genuínos, verdadeiros, uma grande parte, nesse tempo vão se demonstrar um material que não vale para nada. Na hora do acosto, do aperto, é um material velho, vil, que antes parecia genuíno, parecia verdadeiro, mas na hora do aperto é um material vil. Alguns de nós seremos considerados por Deus um material valioso. Se bem que outros, material que não presta para nada, material vivo. Por exemplo, o ouro é precioso, é valoroso, mas a palha queima, nada, dá em nada. O fogo, quanto mais bate no ouro, mais ele purifica. A palha, quanto mais fogo, mais ligeira ela fica. Aparentemente, muitos parecem ouro. Hoje, naquele dia difícil, vão parecer palha. Muitos que hoje talvez ninguém dava nada por ele, parecia palha. Naquele tempo, vai parecer ouro. É uns indo e outros voltando. É uns indo e outros vindo, trocando de exército. Um vai para o lado, o outro está lá de lá, vem para o outro lado. Por isso que diz que a gente não tem que julgar, né? Porque Deus ele viu o coração, né, irmão? Sim. Às vezes a gente olha assim, a pessoa, não, mas assim. Mas quando chega na altar, diz aquele que é assim mesmo. Os que não tinham visto ainda vão ver. E os que estavam vendo realmente são cegos. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. A cada ser humano é dada a liberdade de escolha. Cada um de nós temos a liberdade de escolher o que nós quisermos. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Mas a liberdade Deus nos deu. Então cada um ser humano tem essa liberdade. Ao homem que foi dada essa liberdade, compete a ele decidir se ele quer permanecer sob o negro estandarte da rebelião ou sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Ninguém pode fazer nada. Mas na bandeira de Jesus Cristo está escrito: os mandamentos de Deus e a fé de a todos os homens foi dada a liberdade de aceitar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ou rejeitar. Aceitar a outra bandeira ou a esta bandeira. De forma que a liberdade nós temos. Agora, no final, nós vamos receber a recompensa, ou boa ou ruim, da liberdade que nós tivemos de escolha. Escolher certo, boa recompensa. Se escolher errado, pagar por isso também. Como sinal da autoridade da Igreja Católica, os escritores romanistas citam o próprio ato da mudança do sábado para o domingo, que os protestantes admitem, porque não é só a Igreja Católica, os protestantes admitem. Eles dizem andar na luz, mas eles andam nas trevas. Os protestantes guardam o domingo, reconhecem eles o poder da Igreja Católica, porque guarda assim como ela, para ordenar dias santos, para impor sua observância sob pena de incorrer em pecado,
Que é, pois, a mudança do sábado senão o sinal da autoridade da igreja de Roma? Ou senão o sinal da besta? A mudança do sábado no lugar do domingo é o que senão o sinal da autoridade católica ou o sinal da besta? O domingo é isso. Quando sair o decreto, ainda não é, mas quando sair será assim. A igreja de Roma não renunciou às suas pretensões à supremacia. Se o mundo e as igrejas protestantes, elas aceitam um dia de repouso de sua criação, o domingo, ao mesmo tempo em que eles rejeitam o sábado bíblico, eles estão com isso acatando de forma virtual estas pretensões de Roma. Nós vamos fechar agora dizendo que eles podem alegar a autoridade da tradição, dizendo que o domingo é o dia da ressurreição de Cristo, que há muito tempo eles defendem isso. Podem alegar isso. Podem alegar que foram os pais da igreja que faziam isso e que eles defendem essa mudança. Mas, assim fazendo, eles ignoram o próprio princípio que os separa de Roma, de que a Bíblia e a Bíblia só é a religião dos protestantes. E eles defendendo o domingo, eles não têm base para defendê-lo de acordo com a Bíblia, que é a única regra de fé dos protestantes. O sábado eles vão encontrar na Bíblia. O sábado eles não vão encontrar, o domingo eles não vão encontrar não. O espuro não. O sábado espuro não. O sábado diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eles esqueceram, não querem lembrar não. Mas no domingo não está escrito lembra do domingo, mas esse eles querem lembrar. Onde não está escrito. Então que Deus abra cada dia mais os olhos daqueles que querem enxergar e nos dê sabedoria do alto para transmitir às pessoas que querem ser libertas e ter a sua liberdade em Cristo Jesus. Amém. Flores do campo
Uhum. Santo, maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos em que estivemos estudando a Tua Palavra. Que o Senhor nos capacite, que o Teu Espírito seja o nosso guia, que Teus santos anjos estejam sempre nos orientando, nos ensinando a como interpretar a Tua Santa Palavra. Obrigado por tudo, te agradecemos no Teu nome. Amém. Então,